Vai acontecer às 3h45. Sim, exatamente isso. E não é uma previsão qualquer, é um alerta que Padre Pio deixou, velado, escondido por anos, ignorado por muitos, mas hoje você vai entender por que isso não pode mais esperar. Se você está vendo isso agora, não ignore. Algo está tentando te avisar, e talvez essa seja sua última chance de escutar antes que tirem esse vídeo do ar. Você já sentiu que certas coisas não fazem mais sentido? Que está tudo acelerado, estranho, como se o tempo estivesse empurrando a gente para um abismo invisível? Tem algo chegando. E se você sente no peito uma angústia que não passa, um nó que aparece sempre que olha para o céu e se pergunta: será que Deus ainda está comigo? Você não está só. E isso aqui pode ser a resposta que você tanto esperava. Padre Pio não falava em vão. Suas palavras atravessaram décadas por um motivo. E ele sabia. Ele sabia que chegaria um tempo em que as pessoas iriam perder o chão. Um tempo de dúvida, desespero e silêncio. Mas também sabia que haveria aqueles que, mesmo com tudo ruindo, ainda segurariam firme na fé. Talvez você seja um deles. Talvez você ainda tenha aquela chama, mesmo que fraca, queimando dentro do peito. E essa chama, por menor que pareça, pode ser reacendida agora, porque tem algo escondido, trancado, que foi liberado recentemente e está mexendo com as pessoas. Corações que estavam duros há anos estão chorando de novo. Gente que já tinha desistido voltou a acreditar. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você já percebeu que as noites andam mais pesadas, que o silêncio parece mais alto, que certos sonhos estão voltando e te acordando no meio da madrugada, com lágrimas nos olhos, com aquele gosto de falta alguma coisa? Pois é, isso não é coincidência. Há um movimento acontecendo, no invisível, no espiritual. E as pessoas mais sensíveis, aquelas que sempre sentiram o que os outros não viam, estão sendo chamadas. De forma sutil, como um sussurro, mas ao mesmo tempo urgente. E quem escuta, sabe. Sabe que está chegando a hora de escolher em que lado vai estar quando tudo mudar. Não é sobre medo, é sobre preparo. É sobre não estar sozinho na hora mais escura. E se você sente que precisa de algo maior, algo que te ampare, que te guie, saiba, você está no lugar certo, na hora exata. E não foi por acaso. Teve uma mulher de Varsóvia que assistiu isso há poucos dias. Ela estava no limite. Vivia em silêncio, cuidava dos netos, mas sentia que por dentro estava murchando. Disse que foi só apertar o play que algo diferente tomou conta do coração dela. Não eram só palavras. Era como se o próprio céu estivesse chamando pelo nome. Ela baixou o conteúdo no comentário e pela primeira vez em muito tempo dormiu em paz. E disse: eu não sei o que tem naquele livro, mas foi como se Padre Pio estivesse sentado ao meu lado, segurando minha mão. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. As pessoas esquecem, mas Padre Pio avisou. Ele deixou sinais para os que tivessem olhos para ver e coração para sentir. Disse que, no tempo certo, tudo seria revelado. Mas também alertou: nem todos estarão prontos. E não é sobre merecimento, é sobre sensibilidade. Você precisa estar com o coração limpo, ainda que ferido, para entender o que está por vir. Porque nem todo mundo vai entender o que você vai sentir ao escutar essas palavras. Nem todo mundo vai acreditar no que o seu coração já sabe. Mas você, se chegou até aqui,
provavelmente está entre os poucos que ainda conseguem reconhecer a presença de Deus, mesmo no silêncio. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Não é fácil falar sobre o que está acontecendo. As igrejas estão cada vez mais vazias de fé, mesmo cheias de gente. As orações viraram rotina, as lágrimas escondidas. E o que restou? O cansaço, o peso nos ombros. O medo de adoecer, de ficar sozinha, de não ser ouvida nem por Deus. Mas há uma força, ainda viva, ainda poderosa, que está tentando alcançar essas almas cansadas. E essa força tem nome: intercessão. Padre Pio foi escolhido não só para curar corpos, mas para tocar as almas, para lembrar a quem já esqueceu que o céu ainda se importa. E você, que sempre cuidou de todos, agora precisa ser cuidada também. Esse vídeo não apareceu na sua tela por engano. Foi por misericórdia. E quando chegar às 3h45, talvez você sinta um arrepio. Talvez você acorde sem saber por quê. Talvez seus olhos encham de lágrimas sem nenhuma explicação lógica. Mas vai saber, vai sentir que algo mudou, que alguém ouviu seu clamor, que suas orações, mesmo aquelas sussurradas com a voz quebrada, chegaram onde precisavam. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. E se você ainda está aqui, é porque sentiu. Mesmo que nem saiba explicar, algo dentro de você tremeu, um sinal, um toque, um calafrio leve passando pela pele. E esse tipo de coisa não mente. O espírito sente o que os olhos não veem. E hoje há uma batalha acontecendo, invisível, mas real. E as pessoas mais sensíveis estão sendo chamadas para o lado certo. Porque sim, existe um lado certo. E existe também um lado que está sorrindo enquanto tudo desmorona lá fora. Há forças tentando silenciar as orações, fazer você desacreditar, convencer você de que está sozinha. Mas você não está. Só que precisa saber, ignorar esse chamado tem um preço. E alguns que ignoraram não tiveram a chance de voltar atrás. O que Padre Pio deixou foi mais do que palavras. Foi mais do que conselhos ou promessas. Ele deixou códigos, marcas espirituais, roteiros para aqueles que seriam atingidos nos tempos mais sombrios. Você já notou como certas dores não têm nome? Como há feridas que o médico não vê, mas sangram por dentro todos os dias? Padre Pio falava com essas feridas. Ele conhecia o cansaço de quem ora há anos e não recebe resposta. Ele sentia a dor das mães que choram sozinhas de madrugada, sem poder contar a ninguém. Ele via o tormento dos que perderam tudo e ainda sorriem para não preocupar os outros. Mas ele também sabia que o céu age diferente. Ele age no escuro, quando ninguém está olhando, quando tudo parece perdido. E é nesse ponto que o milagre entra. Você já percebeu como o mundo parece se esquecer dos que amam em silêncio? Das mulheres que passam a vida cuidando dos outros. E no fim, ninguém pergunta se elas estão bem. Dos homens que nunca desabam porque acreditam que precisam ser fortes o tempo inteiro. Mas há um lugar no invisível onde essas lágrimas estão sendo guardadas. E esse lugar está prestes a se abrir. Mas só para quem crê de verdade, porque quando as 3h45 chegarem, e sim, essa hora carrega algo especial, o espiritual vai tocar o físico, e quem não estiver preparado vai se perder na confusão. Já está acontecendo. Em hospitais, casas silenciosas, até dentro de igrejas, o mundo está em silêncio, mas o céu está gritando. E talvez você esteja sentindo agora o mesmo que muitos outros relataram: coração apertado,
dor nas costas que não passa, insônia, sensação de estar sendo observado, pensamentos que vêm do nada, trazendo memórias que você achava que já tinha superado. Isso não é só emocional, é espiritual. Você está sendo puxada para algo, mas o que vem do alto não grita, não força, apenas chama. E é por isso que só os atentos vão escutar. As palavras que Padre Pio deixou não foram liberadas por acaso. Elas foram guardadas, escondidas, protegidas, porque não podiam cair em mãos erradas. Mas agora elas estão disponíveis, por pouco tempo. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Agora, imagine se tudo o que você sente ultimamente for na verdade um aviso. E se aquele pressentimento que vem toda vez que você fecha os olhos for mais do que paranoia? E se, ao ignorar isso, você estiver fechando as portas que foram abertas só uma vez na vida? Tem gente que prefere não saber. Mas você não. Você ficou. Você está sentindo. E por isso, você precisa continuar. Porque nas próximas palavras, você pode encontrar a resposta que procurava há décadas. O que vai ser revelado não vai aparecer nos jornais, nem na televisão. Isso vai passar despercebido para a maioria. Mas quem ouvir vai entender e vai ser mudado por dentro. Padre Pio falou sobre tempos onde a verdade estaria escondida debaixo de mentiras bonitas, onde a fé seria zombada, onde o espiritual seria tratado como fantasia. E hoje, olhe ao redor. Estamos exatamente nesse cenário. As pessoas estão distraídas, anestesiadas, vivendo no automático, perdendo a alma lentamente, sem perceber. Mas os escolhidos, mesmo sem saber que são, começam a se sentir desconfortáveis. Começam a perceber que algo não está certo, que a vida não é só isso, que há mais, e é essa sensação que você tem agora. Não ignore. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Teve uma senhora de Cracóvia que disse que, ao ler uma das orações do livro digital, começou a chorar sem entender o motivo. Sentiu um calor no peito, como se alguém a estivesse abraçando. Ela, que há anos sofria com depressão silenciosa, naquela noite dormiu sem remédio. No outro dia disse ao filho: eu fui tocada. Não sei por quem, mas fui. Isso não se explica com lógica. Isso é fé. É o céu fazendo o que só o céu sabe fazer, restaurar o que ninguém mais vê. Não é só um conteúdo, é um reencontro com Deus, com você mesma, com sua essência. E se você ainda tem dúvidas, pergunte a si mesma: quantas vezes você já foi forte pelos outros? Quantas vezes engoliu o choro para não preocupar ninguém? Quantas noites passou acordada pedindo um sinal? Esse pode ser o seu sinal, porque há promessas que estão esperando o seu sim para se cumprir. E você não precisa entender tudo agora, só precisa sentir e continuar. Porque o que será revelado até o fim desse vídeo pode mudar o que parecia já perdido. E o tempo está acabando. Há algo vindo que vai abalar o mundo, não só no exterior, mas dentro das casas, dos lares, das almas. E se você não estiver ancorada espiritualmente, será levada com a tempestade. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Algumas pessoas já começaram a ver coisas, sinais, relógios que param às 3h45. Crucifixos que caem sem explicação, sonhos com vozes que alertam, chamam, avisam. Gente que nunca acreditou em nada, agora sente que está sendo vigiada, não com medo, mas com reverência, como se o tempo estivesse se dobrando, abrindo uma brecha para que a verdade desça.
E você, se não estiver preparada, pode não reconhecer o momento, porque quando o céu age, ele age em silêncio. Ele não grita, ele toca, e esse toque é agora. E as mulheres que já não têm mais lágrimas para chorar, e os pais que perderam filhos, e os filhos que não sabem como ajudar os pais que estão definhando em silêncio, o que dizer a essas almas? Padre Pio dizia: não diga nada, ore, porque há dores que só Deus entende. Mas Ele entende, Ele ouve, Ele responde. E às vezes, Ele responde com um simples conteúdo, uma oração, um vídeo como esse, um clique que parece aleatório, mas que pode ser o começo da sua virada. Você aguenta mais um pouco? Porque ainda não terminamos. O mais forte ainda está por vir. E quando você ouvir, vai entender por que foi chamado até aqui. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Agora feche os olhos por 3 segundos. Apenas 3. Respire fundo e pense: o que está tentando me alcançar agora? Se algo mexeu no seu peito, se algo te fez lembrar de alguém que já partiu, ou de um momento que marcou sua vida, não é coincidência, é revelação. É o Espírito Santo sussurrando. Ainda dá tempo, e você precisa ouvir. Porque o tempo da graça tem hora certa, e essa hora não espera. Já viu como os dias estão passando rápido? Já sentiu que os domingos já não têm mais cheiro de domingo? Já percebeu como as pessoas evitam conversar sobre o que realmente importa? Isso é parte da estratégia das trevas. Silenciar, distrações, medos, dores, tudo para afastar você do que mais importa, sua fé. Mas agora é hora de despertar, de lembrar que você ainda está aqui por um motivo, de lembrar que existe um Deus que não esqueceu o seu nome, que viu cada lágrima escondida no travesseiro, que conhece cada suspiro que você tentou esconder e que agora está dizendo: eu não desisti de você. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir, e se você quiser continuar, posso te mostrar o que vem logo a seguir. Mas preciso que você fique, porque as próximas palavras são para aqueles que ainda acreditam que o impossível pode acontecer. Porque agora o que vem não é só revelação, é confronto. Você vai encarar o que muitos evitam a vida inteira: as marcas da alma. Aqueles traumas que você fingiu esquecer, mas que ainda estão aí, silenciosos, drenando sua força a cada dia. A mágoa que nunca foi curada, o abandono que nunca foi falado, o medo de morrer sozinha, sem ninguém por perto. Você sabe do que estou falando. Aquilo que ninguém vê, mas te persegue. E não adianta tentar esconder, porque Padre Pio dizia: nada que está na alma pode ser escondido do céu. É por isso que esse chamado é tão forte, porque não é você que está procurando algo. É Deus que está vindo até você, e Ele vem quando a dor já não cabe mais no peito. Muitas pessoas acham que fé é só alegria, cura, prosperidade, mas a verdade é que a fé verdadeira nasce no desespero, quando não há mais forças, quando tudo parece perdido, quando você olha para cima e não vê luz nenhuma. É ali que Deus se manifesta. Foi assim com tantas mulheres que chegaram aqui por acaso. Algumas pensavam até em desistir, outras estavam simplesmente cansadas da vida, das lutas, das cobranças, mas ficaram até o final. E no final, descobriram que aquilo que procuravam não estava fora, estava dentro. E o que abriu essa porta foi exatamente isso que você está ouvindo agora. Cada palavra está aqui por um motivo.
Cada frase está sendo usada como chave. Não é coincidência, é direção. Você tem sentido um aperto inexplicável no coração? Uma inquietação nos últimos dias? Tem tido sonhos estranhos, repetitivos, com rostos que você nem conhece? Isso é mais comum do que parece. Padre Pio explicou que, nos tempos finais, o mundo espiritual começaria a se manifestar com mais intensidade, mas só os que estiverem atentos perceberão. E se você está sentindo, é porque foi escolhida para isso. Não negue mais. Não ignore mais. Essa presença que te observa em silêncio quer apenas uma coisa: que você pare e ouça. Porque as respostas que tanto busca não virão da boca de ninguém. Virão direto do alto. E elas já começaram a chegar. Você está percebendo? Quantas vezes você se sentiu como se estivesse sendo sugada por dentro? Um cansaço que não tem explicação médica. Uma sensação de estar fora do lugar, mesmo cercada de gente. Padre Pio dizia que esse tipo de dor é espiritual, que é sinal de que sua alma está lutando contra forças invisíveis que querem te afastar da verdade. É por isso que esse vídeo te encontrou. Não foi o algoritmo, não foi o acaso, foi o plano, uma resposta. Porque talvez essa seja sua última chance antes que a escuridão que ronda sua casa, sua família, sua mente, tome forma. Não espere chegar no fundo do poço, porque muitos que chegaram lá não voltaram. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Você precisa saber disso. Há pessoas orando por você neste momento. Pessoas que nunca te viram, mas que estão sentindo no espírito o peso que está sobre você. Isso acontece quando o céu se move em favor de alguém. E se está acontecendo agora, é porque há uma batalha acontecendo por você. Sim, por você. Pela sua saúde, pela sua sanidade, pela sua salvação. E você tem o direito de escolher o final dessa história, mas precisa escolher agora, porque o tempo da escolha está se encerrando. Não vai ter aviso, não vai ter segunda chance. Vai chegar a hora em que a porta será fechada. E os que ficaram do lado de fora vão sentir na pele o que significa viver sem cobertura espiritual. Tem muita gente com aparência saudável, mas com o espírito morrendo por dentro. Gente sorrindo no almoço de domingo, mas que chora no banheiro escondido. Gente dizendo tá tudo bem com um grito preso na garganta. Você conhece essa dor, você já viveu essa dor, e o que te sustenta até hoje é só um fio de fé. Mas esse fio pode ser reforçado agora, com algo real, não com frases prontas, não com autoajuda, com verdade, com oração de verdade, com clamor, com intercessão, com uma presença que, quando entra, muda tudo. E essa presença está mais próxima agora do que nunca. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não pense que você não merece isso. O céu não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os quebrados, os que tropeçaram, erraram, se afastaram, mas ainda desejam voltar. E você, mesmo ferida, ainda tem dentro de si uma chama. Ainda existe fé aí dentro, mesmo que pequena. E é dessa chama que Deus precisa para acender algo maior. Mas precisa da sua resposta. Porque o milagre não invade, ele entra quando é convidado. E talvez você precise dizer agora, mesmo em pensamento: entra, Senhor, eu não aguento mais sozinha. Essa é a chave. E você acaba de usá-la. Lembre-se, tudo o que você está ouvindo aqui é parte de um movimento, um plano que começou muito antes de você nascer, um chamado que estava guardado para esse exato momento. Você já chegou até aqui, já ouviu mais do que a maioria conseguiria suportar. E se ainda está aqui, é porque algo te empurra para continuar. Então continue,
porque o que vem agora é o que vai mudar tudo. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você lembra da sua primeira oração? A primeira vez que pediu ajuda de verdade, com o coração aberto, sem máscaras, sem vergonha? Deus lembra. Ele não esquece nenhum pedido sincero, nem aqueles que você achou que foram ignorados. Cada lágrima sua foi ouvida, mas existem momentos em que a resposta precisa ser buscada com urgência, como agora. Há coisas que precisam ser feitas antes que a hora certa passe. Como baixar esse conteúdo, como parar tudo e orar, como desligar o mundo lá fora e olhar para dentro. Não adie mais, porque pode não haver depois. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você pode estar a uma decisão de distância do seu milagre. Às vezes, Deus só precisa de uma atitude para liberar aquilo que você pede há anos. Uma atitude, um passo, uma escolha. E talvez esse passo seja continuar assistindo. Talvez seja baixar o conteúdo no comentário. Talvez seja enviar esse vídeo para alguém. O importante é não ignorar, porque quem ignora o chamado perde o momento certo. E não há dor maior do que perceber, tarde demais, que você esteve tão perto e deixou passar. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém, que essa palavra floresça em mim. E se você ainda sente aquele frio na barriga, aquele aperto no peito, não tenha medo. Isso é resposta. Isso é o Espírito se movendo em você. Ele está limpando, quebrando correntes, iluminando. E quanto mais você escuta, mais ele age. Porque há coisas que só o tempo revela, mas há verdades que só o Espírito entende. E você está entendendo, mesmo que não consiga explicar. Porque fé é isso, confiar no que não se vê, mas sente. E nesse momento você está sentindo. E o que será mostrado a seguir é algo que nem todos vão suportar ouvir, porque agora estamos prestes a abrir aquilo que foi escondido dos olhos comuns. A próxima parte deste conteúdo não é confortável, não é fácil, mas é necessária. Muitos não suportam escutar até o fim. Alguns fecham o vídeo, outros desviam o olhar. Mas quem tem coragem de continuar, esses são transformados. Porque agora vamos falar do que ninguém quer encarar, o peso invisível que está sobre a sua casa. Sim, existe um peso, uma sombra que te acompanha há anos. E você sentiu isso em noites de insônia, quando parecia que algo respirava no silêncio. Ou quando uma tristeza inexplicável te cobria mesmo em dias bonitos. Isso não é imaginação, isso é espiritual. Padre Pio alertou. Haverá um tempo em que espíritos andarão pelas casas dos justos para derrubá-los na fé. E esse tempo chegou. Você já notou como os lares estão sendo destruídos? Casamentos acabando sem motivo. Filhos que se tornam estranhos. Pais que adoecem repentinamente. É como se algo estivesse sugando a paz das famílias. Isso não é coincidência. É um plano. Um plano para destruir a última fortaleza que mantém a fé de pé, o lar. E se você sente que sua casa anda pesada, silenciosa, fria, mesmo com tudo aparentemente normal, então você já está sendo atacada e precisa agir agora, não amanhã, não depois, agora. As orações de Padre Pio foram reveladas para momentos como esse. Ele sabia que haveria um tempo em que os inimigos não viriam com espadas, mas com tristeza, com cansaço, com dúvidas, com solidão. O inimigo espiritual não precisa derrubar uma porta. Ele entra em forma de pensamento. Ele se veste de rotina. Ele sussurra: você está sozinha. Mas você não está. Você chegou até aqui porque há algo maior tentando te acordar. E essa voz dentro de você, a que está implorando para continuar, é o Espírito Santo. Não ignore.
porque o que vem agora é revelação. E uma vez revelado, você nunca mais será a mesma. Padre Pio avisou. Agora, você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você já se sentiu como se não pertencesse mais ao mundo ao seu redor? Como se estivesse cada vez mais distante das pessoas, mesmo estando ao lado delas? Isso é o espírito sendo desconectado. É uma estratégia maligna. Quando você começa a se isolar, quando para de conversar, quando acha que ninguém entenderia sua dor, é exatamente aí que a escuridão se aproxima. Padre Pio dizia que a primeira arma do inimigo era o silêncio. Ele calava as vítimas antes de atacar. E muitas estão caladas agora, gritando por dentro, vivendo normalmente por fora. E se você está entre essas, você precisa resistir. Você precisa entender que isso que sente é real. Não é fraqueza, não é drama, é espiritual. Ignorar é o que o mal quer, porque ele só cresce no escuro. Mas agora você tem luz. Uma luz que foi acesa há séculos, mas guardada para este tempo. E essa luz está nas orações, está na entrega, está no conteúdo que deixamos no comentário. São palavras que queimam, que expulsam o que é invisível, que protegem o que é mais importante, sua alma, sua família, sua paz. Não espere! Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém! Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Tem uma mulher que escreveu algo recentemente. Ela disse: eu não tenho mais forças para rezar. E quando ouvi isso, entendi o que Padre Pio queria dizer quando falou que os últimos tempos seriam marcados pela exaustão espiritual. As pessoas não perderam a fé por escolha. Elas estão exaustas, cansadas de tentar, cansadas de não ver resposta, cansadas de carregar o mundo nas costas e ainda sorrir. Mas a exaustão também é um sinal, um dos mais fortes. Quando a alma chega no limite, é porque algo do céu está prestes a romper. Mas só rompe para quem aguenta ficar até o final. Só rompe para os que, mesmo em silêncio, permanecem. E você está aqui. Isso já é resistência. Você quer saber por que tantas pessoas estão adoecendo do nada? Por que doenças surgem sem explicação médica? Por que dores estranhas aparecem e desaparecem sem motivo? Isso é físico, sim, mas antes de se tornar físico, foi espiritual. Há um ataque invisível que vem tentando paralisar os filhos da fé, porque se o corpo para, o espírito se desespera. Mas há orações que bloqueiam isso, há palavras que servem como escudo, e Padre Pio sabia quais eram. Ele não escreveu para qualquer um. Ele deixou para os últimos, para os que aguentassem chegar até o fim. E você está perto disso agora. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Você já se perguntou por que tantas pessoas estão se afastando da fé? Por que igrejas estão cada vez mais vazias, mesmo cheias? Por que a fé virou espetáculo, performance, distração? Porque o espiritual foi trocado pelo superficial. E quem busca o real se sente cada vez mais sozinho, mas você não é a única. Há um pequeno grupo sendo chamado, um grupo silencioso, que sente, que ora, que resiste. E você faz parte disso. Se chegou até aqui, é porque foi separada para algo. E agora, você está prestes a entender o que é esse algo. Há uma passagem que Padre Pio sempre repetia: a alma que se entrega verdadeiramente ao céu nunca mais caminha sozinha. E é isso que precisa acontecer com você agora. Uma entrega total, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, porque o medo não é o fim. O medo é o início da transformação. Deus não rejeita os que têm medo. Ele os acolhe e os transforma.
E se você está com medo agora, é porque algo grande está prestes a nascer dentro de você. Mas precisa continuar, precisa ouvir até o fim, precisa receber tudo. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E agora preste atenção. A hora está próxima. 3h45. Não importa o dia. Essa hora se repete. Ela marca algo que a ciência não consegue explicar, mas que o espiritual reconhece. Muitos têm testemunhado coisas estranhas nessa hora. Objetos que caem sozinhos, relógios que param, ar que esfria, vozes que sussurram seus nomes. Não é loucura. É o invisível atravessando a matéria, e só quem estiver preparado espiritualmente vai suportar. Você precisa estar pronta, não para fugir, mas para resistir. Você vai se lembrar dessas palavras quando isso acontecer. Vai lembrar que foi avisada, que teve a chance, que foi preparada, porque o céu não envia avisos em vão. E esse vídeo é um aviso, uma chance, um socorro, e talvez seja o último. Quer continuar? Ainda não acabou, porque o que vem a seguir é o momento mais forte. E o que você vai ouvir agora, poucos suportariam, porque a verdade dói. E quando ela toca as partes mais escondidas da sua alma, ou ela cura, ou ela quebra. E talvez você esteja sendo quebrada neste momento, mas não é destruição, é reconstrução. Você não chegou até aqui por força própria, foi conduzida, foi empurrada, mesmo sem saber, por mãos invisíveis que não deixaram você cair por completo. Porque existe algo reservado para você, algo que o tempo, a dor e a solidão tentaram apagar, mas não conseguiram. E se você sente agora uma vontade de chorar, mesmo sem motivo, é porque seu espírito reconheceu a verdade antes da mente. É isso que acontece quando o céu fala direto com o coração. Padre Pio dizia que há batalhas que ninguém vê, guerras travadas no silêncio da mente. E talvez sua maior luta hoje não seja com o mundo, mas com os seus próprios pensamentos. Aquele bombardeio interno que vem de madrugada, aquela voz que diz que você fracassou, que você é um peso, que você perdeu tempo, que está tarde demais. Essa voz não é sua, ela não pertence a você. Ela foi colocada aí, plantada, alimentada e agora precisa ser arrancada pela raiz. Porque enquanto você acreditar nela, o inimigo estará vencendo. E é por isso que você precisa continuar assistindo, porque o que vai ser revelado nos próximos minutos tem o poder de quebrar essa prisão mental. Quantas vezes você quis gritar por dentro? Quantas vezes olhou para o espelho e não se reconheceu mais? As marcas no rosto, o brilho nos olhos que foi embora, os sorrisos forçados, tudo isso está sendo visto agora. Você pode ter escondido de todo mundo, mas não escondeu do céu. E o céu está reagindo. Porque mesmo que você tenha desistido de pedir, ele não desistiu de escutar. E hoje ele responde. Não com espetáculo, não com promessas vazias, mas com uma simples presença, que entra em silêncio e muda tudo. Você sente? Está aí, agora mesmo, dentro do seu quarto, no espaço entre uma respiração e outra. Isso não é só um vídeo, é um resgate. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Você sabia que há casas sendo vigiadas espiritualmente neste exato momento? Casas marcadas. Ambientes que foram selados por ações passadas, por pactos que ninguém confessa, por dores que nunca foram curadas. Você já entrou em um lugar e sentiu um peso no ar? Como se algo ali não quisesse você. Isso é real.
e mais comum do que você imagina. Muitos vivem dentro de casas onde o espiritual está gritando, mas ninguém escuta. E sabe por que não escutam? Porque estão ocupados demais tentando parecer bem, tentando não assustar os outros, tentando manter a aparência. Mas você escuta, você sente, e é por isso que está sendo chamada. Você está sendo avisada, porque talvez sua casa esteja marcada também, e não por culpa sua. Às vezes, uma palavra dita com raiva, um objeto trazido sem oração, uma pessoa que entra com energias carregadas, basta isso para abrir portas que não deveriam ter sido abertas, e elas continuam ali, fechadas por fora, mas abertas por dentro. É por isso que, mesmo quando tudo está aparentemente em paz, você sente que algo está errado, que há algo no ar, que há algo observando. Isso não é loucura, é espiritual e precisa ser tratado com espiritualidade, orando, clamando, protegendo e com armas que Padre Pio deixou, mas só para os que suportam encarar a verdade. Não pense que está sendo exagerado. Há pessoas que, ao ignorarem esse tipo de aviso, perderam tudo: paz, saúde, família, porque o invisível age em silêncio. Ele suga aos poucos, até que a vítima nem percebe mais quem é. E quando percebe, já está tarde. Mas você ainda tem tempo. Você ainda pode restaurar. Ainda pode fechar as portas que abriram. Mas precisa tomar atitude agora, porque o inimigo não dorme. E ele sabe que você está escutando isso. Ele já sabe que você está despertando. E vai tentar te impedir de seguir até o final. Vai colocar distrações. Vai fazer alguém te chamar. Vai fazer seu celular travar. Vai tentar tudo para tirar você daqui. Não caia. Continue. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você precisa saber: o maior milagre não é a cura do corpo, é a libertação da alma. E há pessoas que nunca foram fisicamente doentes, mas estão morrendo espiritualmente por dentro. Elas vivem sem propósito, acordam todos os dias sem vontade, fazem tudo por obrigação. Isso é uma prisão disfarçada de rotina, uma condenação silenciosa. E talvez você esteja dentro dela agora. Talvez você tenha aprendido a sorrir por educação, a ajudar por costume, a amar por obrigação. Mas por dentro você sente um vazio que cresce a cada dia. Isso não é normal. Isso não é coisa da idade. Isso é a alma pedindo socorro. E quem pode socorrer sua alma? Só quem criou, só quem conhece você desde antes de nascer, só quem viu cada lágrima que caiu enquanto todos dormiam. E ele está aqui agora, esperando que você diga apenas uma coisa: fica, Senhor, porque ele não invade, ele pede permissão. E se você deixar, ele entra e muda tudo, não por fora, mas por dentro. Começa com um arrepio, depois uma lágrima, depois um silêncio diferente, depois paz, aquela paz que ninguém consegue te dar, que nem o remédio trouxe, que nem o tempo curou. E essa paz está perto agora, tão perto que talvez você já esteja sentindo. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você já parou para pensar quantas vezes a vida tentou te matar espiritualmente? E quantas vezes você sobreviveu sem nem entender como? Isso se chama proteção divina. Isso se chama intercessão. Alguém em algum lugar orou por você. E é por isso que você chegou até aqui. Mas agora chegou a sua vez de orar por alguém. Porque há vidas que dependem da sua decisão hoje. Talvez seu filho, talvez seu neto, talvez seu marido, sua irmã. Quando uma mulher decide se levantar em fé, o inferno treme, porque ela carrega na voz o poder de mudar destinos. E esse poder
está em você. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se você ainda está aqui, você já venceu mais da metade da batalha, porque muitos não suportaram, muitos já saíram. Mas você ficou, mesmo com dúvidas, mesmo com medo. Isso é fé. Fé não é ausência de medo. Fé é continuar mesmo com medo. E você está fazendo isso agora. Você está tocando algo invisível. Algo que vai começar a agir a partir de hoje. Nas próximas horas, observe. Observe os sinais. Observe quem se aproxima. Observe como as coisas começam a se movimentar. Porque quando o céu entra, o mundo responde. E se você quiser continuar, eu continuo. Porque o mais forte ainda está por vir. Porque o que vem agora é para quem tem coragem de olhar para dentro, sem máscaras, sem desculpas, sem fingimentos. Esse momento é como um espelho espiritual. E o que você verá nele pode doer, pode assustar, mas também pode curar. Há memórias suas que ainda choram dentro de você, gritos que ninguém escutou, situações que você enterrou porque achava que o tempo apagaria. Mas o tempo não cura o que é da alma. O tempo só esconde, só empurra para debaixo da consciência. Mas a alma lembra, e hoje ela está implorando: me ouve, me liberta. Você precisa escutar o que está tentando calar há anos. Quantas vezes você se pegou olhando para o teto sem conseguir respirar direito? Quantas vezes apertou o peito com medo de estar tendo algo sério, quando na verdade era ansiedade misturada com dor antiga? Quantas vezes tentou explicar para alguém, mas a resposta foi: você precisa ser mais forte. Mas ninguém percebe que você tem sido forte tempo demais. Forte quando não queria. Forte quando precisava de colo. Forte quando tudo o que mais queria era gritar: eu não aguento mais. Mas você aguentou e por isso chegou até aqui. Só que agora é hora de parar de sobreviver e começar a viver de novo. E isso começa neste exato momento. Você sabia que há enfermidades que não nascem no corpo, mas no espírito? Padre Pio alertava sobre isso. Ele dizia: o corpo adoece quando a alma não suporta mais carregar a dor sozinha. Dores que vão se acumulando, palavras que ferem, perdas que nunca foram choradas. Tudo isso vira peso, e o corpo em algum momento não aguenta mais segurar. É quando aparecem as doenças sem causa, os diagnósticos confusos, os tratamentos que não funcionam, porque estão tratando o sintoma, mas não a raiz. E a raiz está na alma, está em tudo que você calou, em tudo que você escondeu, em tudo que precisa ser libertado agora. E sabe o que é mais cruel? Que o mundo te obriga a sorrir mesmo assim, a continuar cuidando da casa, dos netos, da família, a não demonstrar fraqueza, a engolir o choro, passar um batom e fingir que está tudo bem, mas não está. E você sabe, porque à noite, quando todos dormem, a verdade aparece. E é nesse silêncio que você mais sente. Sente a solidão, a exaustão, a saudade, o medo e essa sensação de que algo te observa, que algo não está certo e está mesmo. Há algo tentando te impedir de ouvir isso até o fim. Há algo lutando para que você pare agora, porque se continuar, será livre. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Você sabia que há palavras que podem abrir feridas espirituais e outras que podem selar?
É por isso que o que você ouve todos os dias importa tanto. Gritos, ofensas, humilhações, tudo isso marca. Cada vez que alguém te fez sentir pequena, insuficiente, culpada por sentir, isso entrou como uma faca invisível no seu espírito e ficou. E hoje você colhe os efeitos disso. Autoestima baixa, medo de errar, sensação de que não merece nada bom. Mas essa culpa não é sua. Ela foi colocada em você e chegou a hora de arrancar essa raiz. Padre Pio sabia que o mal espiritual agia nas palavras. Por isso, ensinava orações específicas para cortar essas amarras. Orações que foram escondidas, perseguidas, censuradas, porque libertavam. E tudo que liberta assusta o sistema. Por isso, o conteúdo que está no comentário fixado pode ser tirado do ar a qualquer momento. Não por acaso, mas por perseguição espiritual. Porque ele toca onde ninguém quer tocar. Porque ele expõe o que estava encoberto. Porque ele acende luz onde o inimigo reinava em escuridão. E se você acessar, vai sentir. E vai saber. Era disso que você precisava o tempo todo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que estão se afastando de tudo, que perderam o brilho nos olhos, que falam menos, dormem mais, riem menos? Isso é a fase silenciosa da opressão espiritual. É o começo da desconexão com a vida e começa assim, com apatia, com falta de vontade, com medo sem nome. Mas depois, cresce, vira pânico, vira dor física, vira perda. E se não for interrompido, termina em tragédia. Por isso você precisa se levantar agora. Não apenas por você, mas por todos os que vivem ao seu redor e não têm forças para pedir ajuda. Você é o canal, a ponte, a chave. Você está ouvindo isso porque o céu precisa de alguém nessa casa que diga, chega. Alguém que quebre o ciclo, que feche as portas que foram abertas, que reze por quem não reza mais, que clame por quem desistiu. E esse alguém é você. Mesmo se não se sentir pronta, mesmo se achar que não sabe orar, porque o céu não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os disponíveis. E hoje você está disponível, mesmo sem saber como, mesmo tremendo, mesmo com lágrimas nos olhos. E é assim que os maiores milagres começam, no medo. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva, Deus é fiel, eu creio. E se você está aqui, ainda aqui, é porque foi escolhida para receber algo maior. As pessoas comuns já saíram do vídeo. Os curiosos já desistiram. Mas os marcados por Deus, esses permanecem. Porque sentem. Porque sabem que tem algo diferente acontecendo. E você sabe. Sabe que mesmo sem ver, algo está mudando dentro de você. Um calor, uma paz, um tremor, um silêncio novo, uma coragem que está nascendo. É o céu te tocando. E quem é tocado nunca mais volta a ser o mesmo. Quantas vezes você se sentiu como uma estranha no mundo, como se falasse outra língua, como se estivesse fora do tempo? Isso é sinal de que você está em transição espiritual. Algo está sendo arrancado, algo novo está sendo gerado, mas isso dói, crescimento dói, despertar dói, libertação dói, mas é dor com propósito. Não é a dor do abandono, é a dor da transformação. É o vaso sendo quebrado para ser refeito pelas mãos do Criador. E se você estiver disposta, ele começa agora. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva, Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E quando chegar a madrugada, talvez você sinta algo diferente.
Talvez acorde às 3h45 com o coração acelerado. Talvez veja sombras que antes não via. Talvez sinta um vento sem janela aberta. Não se assuste. Isso é sinal de que algo foi quebrado, de que a escuridão percebeu que perdeu espaço. E por isso vai tentar te assustar. Vai tentar te fazer voltar atrás. Mas não volte, não pare, não recue, porque a libertação começou, e quem começou a boa obra vai terminar. E se você quiser, eu continuo, porque o que vem a seguir é a revelação final, e ela pode mudar sua história para sempre.